Esse é o Cápsula e nós vamos falar sobre uma fake news da Folha de São Paulo que eu vi aqui agora. Caramba, que coisa vergonhosa. O pessoal da Folha de São Paulo não tem capacidade de entender do que está falando. Na ânsia de criticar o Trump, eles falam uma lambança enorme nisso daqui, dando a entender que o Trump quer acabar com o segredo do voto, o voto sigiloso. Não, não é isso. O que ele quer é a identificação do eleitor, é fazer o mesmo que acontece no Brasil, em que as pessoas, para você votar, você não tem que levar sua identidade para votar? Você tem que levar, né? Identidade ou então o título de eleitor. Acho que o título de eleitor nem precisa levar a identidade, né? Aliás, eu nem tenho título de eleitor mais, só levo a identidade mesmo. Mas é assim que funciona no Brasil, você se identifica antes de votar. Lá nos Estados Unidos, em vários lugares dos Estados Unidos, você não tem isso. Sabe como é que funciona lá? Com carimbinho, igual em discoteca. Você vai lá, quero votar. Você vai lá na sua sessão, vai lá, vota, eles carimbam sua mão, de forma que se você tentar votar de novo, eles vão saber que você já votou, você não vota de novo, entendeu? Não precisa levar identidade nem nada, até porque, pela Constituição americana, é proibido o Estado te identificar, né? Identidade, eu sempre reclamo disso aqui no Brasil, o pessoal trata com a maior tranquilidade esse negócio que a gente é obrigado a ter identidade aqui. Porra, que negócio é esse? Que invasão de privacidade, filha da puta, de ter identidade. O Estado não tem direito de saber quem eu sou, não. Eu sou uma pessoa, pronto. Não precisa ficar sabendo coisas sobre mim, não. Que história é essa? Isso já é o que está no começo dessa invasão de privacidade toda do Estado, esse negócio de identificar as pessoas, né? Então, lá nos Estados Unidos, você não precisa de identidade para votar em alguns lugares, em outros precisa. É o chamado Voter ID. Olha só o que diz esse troço aqui. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, tá? Eu acabei de encontrar isso aqui no Twitter e falei, não, tem que falar sobre isso. Um absurdo completo que eles estão falando aqui. Fake news, clara. Que vergonha da Folha de São Paulo que não fez um mínimo de pesquisa para entender o que estava falando aqui, né? Enfim, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha a matéria da Folha de São Paulo. Em nova investida contra o sistema eleitoral, Trump diz que exigirá a identificação do eleitor para voto. Até aqui tá certo, é isso que ele vai fazer. Ele vai exigir que o eleitor se identifique para votar. É igual é no Brasil. Você vai na sua zona eleitoral, você leva a sua identidade. Você vai lá, assina o caderninho. Nos Estados Unidos não tem isso, em muitos lugares, tá? É claro, nos Estados Unidos cada condado, né, cada município faz de um jeito. Então, em alguns lugares, eles já pedem já a identidade para você votar. Em outros lugares ele não pede identidade. Você vai lá, tô aqui pra votar. Ah, beleza, então vota aí. Pronto, e acabou. E carimbam, alguns carimbam na sua mão depois, igual em boate, coisa e tal, pra saber que você já votou e não poder votar de novo, né? Aí, agora, olha só como que eles traduziram errado um negócio aqui, ó. A identidade do eleitor deve constar em todos os votos. Ou seja, a Folha de São Paulo disse aqui que está a identidade do eleitor no voto, que eu vou exigir que esteja o nome do eleitor no voto. Olha que absurdo, quebrando o sigilo do voto e não sei o que lá, sem exceções. Vou cumprir uma ordem executiva para este fim, não sei o que lá. O Trump publicou na Trump Social. Agora, vamos ver o que está escrito aqui na Trump Social. Aqui, ó. Voter ID must be part of every single vote. Ou seja, no processo de votação, quando você vota, você tem que ter a identificação do usuário, como é no Brasil, que você vai lá, você mostra a sua identidade, você diz que é você que está votando ali. Né? No Brasil, a pessoa até digita na urna ali o seu título de eleitor para registrar que você foi identificado, né? E sem exceções, ou seja, não está dizendo que vai constar no voto, está constando no processo de votação, porque é isso que é muito discutido lá nos Estados Unidos, né? Como eu falo para vocês, eu já expliquei aqui várias vezes para as pessoas aqui, muita gente gosta de brigar comigo. Ai, Peter, você confia nas urnas eletrônicas e coisa tal. Sim, porque eu entendo desse assunto, eu estudei esse assunto profundamente, eu entendo disso. As urnas eletrônicas do Brasil não têm evidência nenhuma de fraude na eleição de 2022. Quer dizer que elas são perfeitas? Que nunca pode acontecer nenhum problema? Não, nunca disse isso. O que eu digo é, não tem evidência de que tenha acontecido nas eleições de 2022. Na urna eletrônica. Em outros pontos pode ter acontecido. Na urna eletrônica que eu não vi evidência. Mas enfim, o que acontece? Em todos os países do mundo, o sistema eleitoral evolui com base nas fraudes passadas. É sempre assim, em tudo quanto é lugar. Você vai pegar a legislação do Uruguai, você vai ver como é que a legislação do Uruguai ela foi moldada pelas fraudes que aconteceram no Uruguai. A legislação do Brasil foi moldada pelas fraudes que aconteceram aqui no Brasil. O sigilo do voto no Brasil ele é muito importante justamente porque aqui no Brasil você tem a questão de compra de voto muito forte. Aqui no Brasil a gente tem uma sociedade altamente desigual, que com R$10 você compra voto em alguns lugares, e aí, ou seja, se você deixar o cara vender o voto dele, acabou, meu amigo, vai ser por dinheiro. Quem tiver mais dinheiro para comprar voto, ganha a eleição, né? E eu não tenho dúvida que em 2022 foi alguma coisa assim que aconteceu, mas enfim. Agora, não tenho prova para dizer nada, então eu só desconfio, minha suspeita é essa, né? Agora, nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos eles têm muito menos fraudes desse tipo, por quê? Porque se trata de uma sociedade um pouco mais igualitária, as pessoas lá são mais ricas. Você consegue comprar voto nos Estados Unidos? Consegue, mas vai ter que comprar pagar $200, R$600 por voto. Aí já fica mais complicado, você não consegue comprar voto tão baratinho assim, aí a coisa fica mais complicada para você comprar uma eleição, né? Fazer uma eleição. Ainda tem esse tipo de coisa por lá, tá? Tem gente que diz que em 2020 o Biden ganhou também num esquema desse de compra de votos, né? Mas aí eu não sei também, o que houve lá eu não sei, mas de qualquer forma, lá eles têm menos esse tipo de fraude. O que a gente está vendo acontecer aqui é exatamente esse mesmo movimento que já aconteceu aqui no Brasil. Por que o Trump está reclamando, né? Então fala aqui, ó. Se praticada, a mudança será a segunda imposta pelo republicano nas eleições americanas, sob alegação sem provas de fraude. E olha só, sem provas de fraude é a história de vocês, tá? Porque tem um monte de reportagem aí mostrando que tem coisas estranhas na eleição americana. Mais do que isso, algumas coisas que pela pura lógica mostram que é um problema. Qual que é a primeira mudança que ele exigiu? Justamente o fim do voto pelo e-mail, né?
voto por correios, né, voto pelo correio lá nos Estados Unidos é relativamente comum. Por que ele é relativamente comum? Porque, mais uma vez, eles não tinham muito problema de fraude com isso, né? Até que em 2020 eles fizeram o voto pelo correio universal. Isso que foi a mudança, né? Até as eleições anteriores a 2020, você tinha o voto pelo correio nos Estados Unidos apenas em situações excepcionais. Em alguns estados, apenas para o pessoal militar que estava servindo fora do país e queria votar. E aí, né, porque os militares lá têm uma importância muito grande nos Estados Unidos, evidentemente, são tratados como herói, como deve ser mesmo. E se eles estão servindo no exterior, vai ser tirado o direito de voto dele? Não vai. Então você vota pelos correios. Mas era todo um processo, você tinha que pedir antes da eleição, falava, olha só, eu tô em tal local, estou a serviço, estou servindo aqui o exército, então eu preciso votar à distância. Aí a sua zona eleitoral, lá o seu domicílio eleitoral mandava para você uma cédula para você poder votar e mandar pelo correio para ele. O grande problema de 2020 foi que esse esquema se tornou universal. Qualquer pessoa poderia votar pelo correio, porque a alegação na época é que havia Covid, não sei o que lá, e aí qualquer um poderia votar pelo correio nessa situação, né? E aí que se suspeita que houve fraude, né? Há certeza? Não, nunca tem certeza. Comprovar fraude em eleição é muito difícil. Mas se há suspeita, pela melhora, pela evolução natural dos sistemas eleitorais, é isso que acontece, a coisa vai evoluindo cada vez mais nesse sentido, né? Ele também não quer que use urna eletrônica. Isso aqui eu já falei que eu acho uma besteira, porque parte do princípio de que papel é melhor, mais difícil de fraudar que urna eletrônica, o que só uma pessoa, só um idiota acha isso. Papel é muito, mas muito mais fácil de fraudar do que o voto eletrônico, né? E digo mais, eu já expliquei aqui para vocês outras vezes. Se você juntar as duas coisas, fazer como o pessoal quer aqui no Brasil, que é o voto eletrônico, que imprime também e joga o papel, você não está aumentando a segurança do sistema, não. Você está diminuindo a segurança do sistema. Por quê? Porque quando você tem duas maneiras de atacar o sistema, você vai atacar pela maneira mais fraca. Então, você diminui a segurança. Você tem agora duas maneiras de atacar o sistema, né? Antes você tinha que atacar o voto digital. Agora você pode atacar o digital ou o papel. Qualquer um dos dois que você conseguir atacar, você muda o resultado da eleição. Então, ou seja, é pior, né? Mas enfim, eu já desisti dessa dica. Eu sei, ninguém gostou do que eu falei, né? Pode reclamar aí embaixo no comentário, eu já estou sabendo da opinião de vocês. Bom, e aqui, olha como é que a mulher entendeu errado aqui. Que deve contar na parte dos votos. Não, é para constar na parte da votação. Em cada votação, cada vez que a pessoa vai no processo de votar, ela tem que ter a identificação, que é como acontece aqui no Brasil. E acontece em muitos estados americanos também, mas não todos. Existe uma grande discussão lá, por quê? Porque eles dizem que é racista você exigir a identificação na hora do voto, porque as pessoas pobres costumam ter mais problema na hora de ter a identidade, de tirar a identidade, esse tipo de coisa. Né? Lembra, lá nos Estados Unidos você não é obrigado a ter identidade, você pode viver a sua vida inteira sem nunca tirar uma identidade na sua vida. E é verdade que muita coisa você não consegue fazer. Para tirar uma carteira de motorista, por exemplo, você tem que ter o Social Security Number deles lá, né? Que é mais ou menos uma identidade, mas não é obrigatório. Você pode viver sem identidade mais uma vez. Então, o que eles falam lá é isso, como pessoas negras e pobres costumam ter menos acesso à documentação, isso seria uma prática racista exigir identidade do voto. Mas para pensar aqui no Brasil, imagina a festa que não ia ser de roubalheira aqui no Brasil se você não fosse obrigado a se identificar para votar numa sessão eleitoral, né? Meu, ia ter gente votando 500 vezes, pô. Ia ter gente ficando o dia inteiro entrando em fila para votar e indo de uma zona para outra e coisa e tal. Enfim, esse tipo de coisa, por que lá eles não têm essa preocupação que a gente tem aqui? Por que aqui no Brasil o registro do voto já é obrigatório? E detalhe, tá? Quando ele fala de registro do voto, né, registro eleitoral, aqui no Brasil a gente tem um passo além. Você tem que se registrar para votar. O que ele está fazendo lá ainda não é isso. Você não precisa se registrar para votar lá. Basta você estar com uma identidade. Você vai na sua zona eleitoral e vota com a sua identidade. Não precisa se registrar. Né? Tem outros lugares que eles querem o registro anterior, ou seja, antes de registrar, antes de votar, você tem que entrar no site para fazer o registro, para tirar o seu título de eleitor. A gente já faz isso aqui há 200 anos, o título de eleitor aqui no Brasil sempre teve essa porra. O Brasil sempre foi o paraíso do fim da privacidade, ou melhor, o cemitério da privacidade, o inferno da privacidade. Aqui o governo acha que você tem que informar tudo para ele a qualquer momento, em toda situação, como se o indivíduo não existisse, fosse só uma maquininha do Estado, uma engrenagemzinha do Estado, né? Enfim, um absurdo. Ô Folha, essa reportagem de vocês aqui tá absurda, tá? Tá totalmente sem sentido e revela uma falta de conhecimento enorme, ou então uma vontade muito grande de criticar o Trump sem entender do que tá falando, né? Aqui, e detalhe, ele não tá querendo, ele não tá falando que vai haver o registro prévio para voto, não, tá? Ele não está querendo título eleitoral ainda. Tem pessoas lá nos Estados Unidos que querem alguma coisa semelhante ao nosso título eleitoral, que você, antes de votar, você faça o registro para votar. E como é aqui no Brasil, você tira o seu título de eleitor, né? Ele está querendo só que você leve a identidade na hora de votar. Cara, já é como no Brasil, já é como a maior parte do mundo, tá? Só nos Estados Unidos mesmo que eles conseguiam ainda manter esse negócio, justamente porque o nível de fraude lá era muito baixo. Aparentemente não é mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.